Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz, Senhor Jesus, seja contigo e família, amém? Hoje é 20 de julho de 2025, são 2 horas da manhã e 10 minutos. Eu quero trazer para você um ensinamento profundo sobre a eternidade, que fala sobre a ponte para a vida eterna. Muitos já conhecem e outros não. E para você que não conhece, preste bastante atenção no que diz esse pequeno e simples folheto a respeito da eternidade. O propósito de Deus é ser honrado e servido. Deus criou o ser humano para honrar, servir e manter comunhão com Ele. A Bíblia diz no livro de Apocalipse 4, versículo 11: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse versículo está em 1 Coríntios 10, 31. E tu farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Está em Salmo, capítulo 16, verso 11. Se o propósito de Deus é para o ser humano honrar, servir e manter comunhão com Ele, o que aconteceu para destruir esse relacionamento perfeito? O pecado. O problema do homem sempre foi o pecado. O ser humano escolheu pecar contra Deus em vez de servi-lo. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que significa pecar contra Deus? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Está em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Está no livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao 12. O castigo do pecado, a morte. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Quando o ser humano decidiu desobedecer a Deus, o resultado foi a morte. O significado básico da morte é separação. A Bíblia ensina que há 3 tipos de morte ou separação causados pelo pecado. A morte física separa a alma da pessoa do corpo dela. Hebreus 9, 27. Morte espiritual separa uma pessoa de Deus. Efésios, capítulo 2, verso 1. A morte eterna separa tanto o corpo quanto a alma da pessoa de Deus para sempre. Está em Apocalipse, capítulo 20, verso 15. Então, como podemos ter a vida eterna? Ao longo dos tempos, pessoas têm tentado de várias maneiras ganhar ou merecer a vida eterna, mas cada tentativa falhou. A Bíblia diz, em Provérbios 14, 12, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Em Tito, capítulo 3, verso 5, diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está escrito em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 e 9. A morte. Boas obras, religião, filosofia, moralidade, dinheiro, o castigo do pecado, a morte eterna. O propósito de Deus
a vida. O pagamento de Cristo, nosso substituto perfeito. Jesus Cristo, Filho perfeito, sem pecado de Deus, foi enviado pelo Pai para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Ele fez isto ao morrer na cruz em nosso lugar. A Bíblia diz: mas Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, e o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3, 18. Então, como atravessamos a ponte para a vida eterna? Nosso perdão, confiar em Cristo. Como atravessamos a ponte para a vida eterna? Precisamos confiar somente em Cristo como nosso Senhor e Salvador. O próprio Jesus disse, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Livro de João 14, 6. Para ter a vida eterna, você precisa se arrepender dos seus pecados e colocar toda a sua confiança somente em Jesus, como a única esperança de vida eterna. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. E ainda em Atos, capítulo 16, versículo 31, diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Está escrito no Evangelho de João 3, versículo 36. A promessa de Deus, a vida eterna. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Estes versículos têm uma promessa com 3 partes. A pessoa que crê tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Em que lugar da ponte você está? Do lado da morte ou do lado da vida? Para ser salvo, você precisa admitir que você pecou contra Deus e pedir perdão deles. Crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por você na cruz e ressuscitou. Parar de confiar em qualquer outras pessoas ou coisa para ser salvo e colocar toda a sua confiança somente em Jesus. Clamar a Deus e pedir que Ele te salve dos seus pecados por causa da morte e ressurreição de Jesus. Então, primeiro você tem que admitir que você é pecador, que precisa do perdão de Deus. Segundo, você precisa reconhecer que Jesus é Filho de Deus, veio como homem, morreu no seu lugar e ressuscitou e está à direita do Deus Pai. Amém, amados? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Guarda essa palavra no seu coração e para de confiar em coisas ou pessoas, em ídolos que não te levam à salvação, mas sim à condenação. O único que te dá salvação é Jesus Cristo. Veja o vídeo novamente, medite em cada versículo, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Este folheto está baseado na tradução da NVI e você vai ter maior compreensão acompanhando a leitura e meditando em cada palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Não esquece, Jesus é a ponte. Sem o seu sacrifício na cruz do Calvário, nós ainda estaríamos mortos espiritualmente. Hoje nós temos vida, porque Jesus nos salvou, nos resgatou
de todo pecado.